literatura. Olha só, como eu falei com você, nossa primeira aula de introdução à nossa disciplina, nós falamos que nós iremos, né, ter essa novidade, né, aqui no ensino médio, que é o estudo da literatura, que não é muita novidade não, tá certo? Acredito que eu até comentei com vocês, a gente trabalhou sim a literatura de forma, né, indireta em todo o nosso percurso do ensino fundamental, tanto um como dois, né? Quando a gente estava trabalhando lá aqueles textos literários, toda aquela interpretação, a gente estava trabalhando a literatura de certa forma, tá bom? Tanto que alguns textos que nós iremos ter o prazer de apreciá-los durante as nossas aulas de literatura, vocês vão perceber que alguns vocês até já conhecem, tá bom? Mas na literatura a gente vai trabalhar assuntos bem mais específicos dessa área que a gente vai entender um pouco hoje sobre o que é, né? O que é a literatura, tá bom? Então, hoje é a nossa aula introdutória ao estudo da literatura. Hoje a gente vai trabalhar um pouco os conceitos básicos, tá bom? Para que nas próximas aulas a gente entre nos nossos conceitos mesmo da literatura. Como eu já expliquei para você, nosso livro didático nós iremos começar a usar apenas em março, tá bom? Mas porque durante todo esse primeiro momento, a gente vai trabalhar ainda a revisão do ano anterior, tá bom? Trabalhar aquelas habilidades que não ficaram, né, muito bem sustentadas em 2020, devido à metodologia da época, como a gente foi, né? Foi de repente, alguns não conseguiram se adaptar de imediato, alguns já conseguiram, certo? Mas para a gente corrigir essa rota, a gente vai fazer essa revisão. Na literatura, como é uma disciplina nova, né? Nova, entre aspas, nós iremos seguir com o estudo da literatura, tá bom? Talvez a gente não entre no livro didático agora, talvez sim, explico para vocês nas próximas aulas, tá bom? Hoje iremos entrar no estudo dos conceitos básicos da literatura. Então, preparei aqui um slide, tá certo? Para a gente acompanhar. No slide eu coloquei só os pontos e os conceitos a gente vai trabalhar aqui na nossa discussão, tá bom? Então, a intenção da nossa aula hoje é fazer uma introdução à literatura, certo? Nós temos como objetivo geral conhecer os conceitos básicos sobre os estudos da literatura. Então, o que é de conceito básico, o que é de definição, a gente vai conhecer hoje, certo? Deixa eu tirar aqui a minha câmera um pouco do meio, né, para vocês verem. Então, a gente vai trabalhar literatura hoje. Vocês terão, né, toda essa orientação pedagógica em relação ao estudo da literatura por mim, né, professor Nathaniel. Esse ano nós estaremos com foco total na língua portuguesa, né, como vocês já viram lá na nossa aulinha de introdução à nossa disciplina. Esse ano nós estamos só com português e a literatura, tá bom? Inglês, vocês devem ter conhecido a professora de inglês de vocês, certo? Então, vamos lá para os nossos conceitos, bom? E vocês precisam saber primordialmente, tá certo? Primeiramente, é que a literatura, ela está... Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. A literatura, ela tem uma relação com a história. Como assim, tio? Como assim essa relação com a história? O que é que isso significa? Que em comunhão com a literatura a gente também irá trabalhar a história. Então a gente vai estar sempre trabalhando os acontecimentos e os períodos históricos enquanto nós estamos trabalhando a literatura, porque a literatura está dentro da história, né? Se a gente fosse definir o que é a literatura ela é a expressão do pensamento do homem em determinado período histórico. Olha só a definição de literatura. A expressão do pensamento do homem em determinado período histórico. Então, não tem como eu, né, estudar essa expressão, esse pensamento do homem, sem conhecer o período histórico em que ele viveu. Tá certo? Então, a gente vai estar sempre, sim, trabalhando no período histórico de determinada obra, de determinado autor, né? Então, tudo que aconteceu naquele período histórico será de extrema importância para a gente conhecer a literatura daquela época, certo? Porque se a gente fosse dar um exemplo, né? A pré-história. Na pré-história, o homem pensava muito diferente do que o homem de hoje pensa, não é isso? Então, na pré-história, o homem tinha a forma de expressar o seu pensamento. Como é que ele expressava o pensamento na pré-história? Você nem escrevia, nem falava. Nós temos as artes rupestres, né? Que indicam a forma como o homem, na pré-história, pensava, a forma como ele vivia, tá certo? Então, a forma de ele expressar o pensamento dele naquela época era desse jeito, a partir da arte, nos muros, nas cavernas, certo?
na época de Cristo, também, 2020 anos atrás, 2021 anos atrás, há 2021 anos, o homem pensava de uma forma bem diferente do que é hoje, né? Você pode pegar aí a Bíblia, certo? Você vê o que tem lá escrito na Bíblia, conta uma realidade completamente diferente, dogmas completamente diferentes, tá certo? Alguns, né, dependendo da religião, da fé da pessoa, ela consegue até trazer até hoje, mas a gente sabe que é mundos completamente diferentes, expressões completamente diferentes, que alguns se tornam até impossíveis de pregar, tá bom? Muito antes de Cristo também, a forma como o homem pensava também era bem diferente. Então, em determinado momento, o homem vai pensar de forma diferente, ele vai se expressar de forma diferente, e para a gente conhecer, para a gente entender essa expressão, a gente vai ter que conhecer o período histórico em que ele viveu, tá certo? Então, essa expressão do pensamento do homem, ele vai de acordo ao período em que ele viveu. Certo? E aí esse período histórico é o que nós chamamos de escolas literárias, certo? Eu tenho aí, já vislumbrei aqui nosso errinho aí no nosso slide, tá certo? Escolas literárias, certo? Vou fazer a concordância correta. Aí tem escolas literárias, mas é escolas literárias, tá bom? Depois eu corrijo antes de eu mandar o slide para vocês, ele passa por correção. Certo? Então, a esses períodos históricos é o que nós chamamos de escolas literárias, certo? Então, a gente vai sempre dividir as obras, os textos, de acordo com os períodos históricos, porque em determinado período histórico o homem ele vai ter um pensamento diferente, então ele vai se expressar de forma diferente. Então, para a gente poder fazer uma divisão, a gente saber que essas obras pertencem a um tipo de pensamento, então elas pertencem a um período histórico, que nós chamamos de escolas literárias, tá bom? Então, e na literatura a gente não vai muito longe não, certo? Onde entre aspas. Eu falei para vocês da época de Cristo, antes mesmo de Cristo, falo da pré-história, né? Mas a literatura ela não vai muito longe para estudar a expressão do pensamento humano, certo? Ela começa a partir da era medieval para cá, tá bom? E à medida que a história vai se desenvolvendo, a literatura também vai se desenvolvendo. A gente vai trabalhar muito isso, certo? Nós iremos trabalhar não apenas a literatura brasileira, certo? Turma. Porque, né, você sabe que o Brasil foi descoberto quando? 1500. Né? Então, para quem não sabe, antes de 1500 já existia o mundo, tá bom? A Europa lá já estava bem descoberta, bem desenvolvida para a sua época. E já existia a literatura. Então, é por isso que a gente vai estudar a literatura antes mesmo de 1500, antes mesmo do descobrimento do nosso Brasil, certo? Então, é por isso que a gente vai começar a trabalhar a literatura portuguesa, né, que é onde o pensamento, a expressão do pensamento humano foi muito forte, né, a forma como ele se expressava foi muito forte lá na Europa. Então, a gente vai começar a trabalhar a literatura portuguesa para depois entrar na literatura brasileira. Eu trouxe para vocês um esquema de como será dividida as nossas escolas literárias e como é que a gente vai estudar ela de uma forma que a gente tem uma ordem linear, certo? Então, vou colocar aqui para vocês, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Eu irei aqui só contemplar cada escola literária, né, o ano em que ocorreu e o características básicas de cada um. Nós iremos nos aprofundar muito em cada escola literária, tá certo? Então, de acordo com a evolução dos nossos estudos, a gente vai trabalhando as características específicas, né, tanto do período histórico como de cada escola literária, como dos seus autores, como das suas obras, tá bom? Então, esse esquema aqui que eu preparei para vocês, ele vai nos ajudar a entender em que momento cada escola literária ocorreu, certo? Eu preciso que vocês entendam, tá certo? Que essas datas que foram colocadas aí não são datas exatas, que caso vocês façam uma leitura em algum outro livro, tá? Ou assistam algum vídeo na internet sobre escolas literárias, pode ser que aconteça de ter datas diferentes, claro que serão próximas a essas daí, porque a gente não tem como dizer especificadamente quando foi que determinado período
literário começou e quando ele terminou, tá bom? E também entendo que não foi assim, ó. Vamos começar aqui. Eu tenho aí o primeiro trovadorismo, tá certo? Que é o início do nosso estudo da literatura, que, como eu falei para vocês, começa lá no período medieval, certo? Não vai muito além do medieval. No trovadorismo até vai ser mais a questão das cantigas, então vai ser muito a literatura cantada, tá bom? Ele aconteceu mais ou menos entre o ano de 1189 até 1418. Quer dizer que em 1418 as pessoas escreviam de uma forma e em 1419 elas passaram a escrever de outra forma? Não foi assim que aconteceu, tá bom? Foi à medida que o homem foi evoluindo seu pensamento, foi mudando a sua forma de pensar, ele também foi se expressando de forma diferente, tá bom? Então, ele foi mudando a sua forma de escrever e as suas obras. Lembra lá que eu te falei o que é a literatura, é a expressão do pensamento humano. Então, se o homem pensa de forma diferente, ele vai se expressar de forma diferente, à medida que a história vai evoluindo, tá certo? Então, nós temos aí, primeiramente, será uma das primeiras escolas literárias que nós iremos estudar, trovadorismo, tá bom? E logo depois vem o humanismo, em 1418 a mais ou menos 1427. Tá bom? O humanismo veio aí para revolucionar o pensamento do homem, né? Onde se livrou, né, daquelas correntes dogmáticas cristãs e passou a criar pensamentos em volta da sua própria existência. Tá bom? Então, nós temos aí muitas ideias, né? Para quem estudou o humanismo aí na história, nós iremos retomar muito o contexto histórico do humanismo, certo? E a gente vai conhecer muito sobre os autores e a escrita, né? E a forma como o homem se expressou nessa época. Temos aí, logo depois, o quinhentismo, que nós não consideramos o quinhentismo, gente, uma escola literária. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Como eu falei, o Brasil foi, né, descoberto lá em 1500, mas antes de ele ser descoberto, já havia literatura. Então, a gente tem aí a gente estuda o quinhentismo porque foi quando houve os primeiros registros de literatura sobre o Brasil. Lembrando, sobre o Brasil, tá bom? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles passaram a escrever sobre sobre esse país, sobre as descobertas que eles fizeram aqui. É o que nós iremos chamar de literatura de informação, tá bom? E iremos também trabalhar bem detalhado essa literatura. Mas o quinhentismo não é considerado uma escola literária, ele é considerado um marco. Foi quando a gente começou a escrever sobre o Brasil, onde apareceram as primeiras literaturas sobre nosso território, tá bom? Logo depois, né, em comunhão aí com o humanismo, logo depois do humanismo, veio o classicismo, também ainda em Portugal, nada relacionado ao Brasil, tá certo? Em 1600, mais ou menos em 1600, é que nós temos aí o Barroco, que é a nossa primeira escola literária, onde teremos literatura escrita por brasileiros, pessoas que nasceram aqui no Brasil, certo? Então, no Barroco, nós iremos tanto trabalhar a literatura brasileira barroca, como a literatura portuguesa barroca. Iremos fazer essa comparação, certo? Como é que eles escreviam lá e como é que nós escrevíamos aqui. Logo depois vemos o arcadismo, tá certo? O arcadismo, quer dizer, mais aquela questão voltada para a natureza, tá certo? O bucolismo. Também é uma literatura brasileira e portuguesa, nós vamos trabalhar essa comparação, né? Como é que os autores portugueses, autores europeus escreviam, como é que o brasileiro escrevia, sempre fazendo essa comparação. Lembrando que nós sempre fomos muito influenciados pela literatura europeia, certo? Então, quando começava uma escola literária lá, que era trazido para cá, às vezes, né, os filhos de grandes fazendeiros iam estudar fora, né, para ter uma educação melhor, tinham contato com a literatura lá fora, e quando voltavam para o Brasil para assumir os negócios da família, dos pais, ele acabava trazendo, né, essa bagagem literária, tá bom? Logo depois aí, mais ou menos, 1836 até 1831, nós temos o romantismo, né? Então, entramos na era romântica, tá certo? Toda aquela apreciação do amor, né? Aquele sofrimento também. O romantismo tem as suas características próprias, tanto na literatura portuguesa como na literatura brasileira. Nós iremos trabalhar, fazer também essa comparação, certo? E vocês veem, ainda não sabendo do tempo,
nós temos aí 3 outras escolas literárias que elas meio que aconteceram no mesmo momento. Então, é isso que você precisa entender. Não necessariamente terminou uma escola literária e começou outra. Às vezes, estava na metade de uma, aí a outra se iniciou, tá certo? Ela foi assim substituindo aquele pensamento por outro pensamento completamente diferente, completamente revolucionário, certo? E o realismo e o naturalismo, eles aconteceram mesmo que assim, ó, um ao ladinho do outro. Tanto que quando nós formos trabalhar as características dessas duas escolas literárias, vocês vão ver que elas se parecem muito. Vocês vão até se perguntar, professor, por que diferenciar se elas são tão parecidas? Porque, mesmo sendo tão parecidas, elas terão as suas características próprias que vale a pena serem diferenciadas, tá bom? E também em comunhão aí com realismo e naturalismo, vocês veem que tem um simbolismo, outra escola literária que ocorreu no mesmo momento, né? Assim, tá na metade assim do período realista, na metade do período naturalista, aí veio o simbolismo fazer essa substituição, tá bom? Então, e também não significa, olha só, não significa que, porque nós estamos no período simbolista, não existe nenhum autor escrevendo obras com caráter classicista, né? Existia, sim, tá bom? Alguns autores, na maioria deles, né, de acordo com o período histórico, estava lá dentro daquelas características, dentro daquele contexto histórico, certo? Mas acontecia, sim, de alguns autores, mesmo vivendo em um período histórico, acabava escrevendo, né, as suas características da sua escrita eram denominadas de outra escola literária. Tá? Você vai conhecer muito isso lá no Barroco. Nós temos artistas barrocos que viveram no realismo, que viveram no simbolismo, a gente vai conhecer bastante. Tá bom? Nós temos aí uma quebra que nós chamamos de pré-modernismo, certo? Que também não é uma escola literária, na verdade, é um evento, né? É como se nesse momento, todos os escritores, todas as expressões feitas a partir da literatura passassem por uma revolução, tá bom? Então, aqui nós temos a quebra de todas as outras escolas literárias, certo? Autores que ainda escreviam sobre o classicismo, que ainda escreviam sobre o barroco, até mesmo sobre o parnasianismo, né? Nós vimos aí o parnasianismo, acredito que eu devo ter passado batido no parnasianismo, né? O parnasianismo também ocorreu junto com o realismo e o naturalismo. Vocês podem ver aí na comparação das datas, 1881 e 1922. O parnasianismo ele aconteceu um pouco depois, né, que se iniciou o realismo e o naturalismo. Certo? 1882, 83, por aí, é que se iniciou o parnasianismo, mas ele seguiu também uma comunhão com essas duas outras escolas literárias. Mas quando chegou aí, 1922, né, houve essa quebra, né, essa revolução na literatura que nós chamamos de pré-modernismo, de todos os escritores, né, todos os autores passaram por uma revolução na sua escrita e na sua forma de se expressar e dão início ao modernismo, tá certo? Entre 1922 a 1945. Aí você vai ver aqui realmente essa quebra, onde eles deixam para trás, né, todas essas características das escolas anteriores e focam nas características de um novo período histórico, certo? E segue até 1945, bom, onde nós iniciamos a nossa contemporaneidade, né, que nós seguimos até hoje com a nossa literatura contemporânea, certo? Aqui é uma linha do tempo, só para vocês entenderem como é que a gente vai estudar a nossa literatura. Nós não vamos estudar todas essas escolas literárias apenas no primeiro ano do ensino médio. Aqui está dividido durante todo o ensino médio, até o terceiro, certo? Então, a gente vai encerrar o terceiro ano do médio com a literatura contemporânea, tá bom? Então, nós temos muito que trabalhar de cada um. Nós iremos iniciar também o estudo da literatura, trabalhando conceitos mais básicos sobre a literatura, vai trabalhar a estrutura de texto, a gente vai trabalhar verso, a gente vai trabalhar rima, tá bom? Tudo isso antes de a gente entrar propriamente no estudo das escolas literárias, tá bom? Uma atividade bem leve para a gente encerrar essa semana, né? Vocês estão encerrando essa semana hoje, uma última aula de literatura. Quero simplesmente que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre as escolas literárias, tá bom? Que de antemão vocês façam uma escolha de uma escola literária. Quero que vocês achem que vocês serão, né, ter uma afinidade maior e guardem essa resposta, tá bom? Que depois de ter trabalhado todas as escolas literárias, eu quero também que vocês me digam se a primeira escolha que vocês fizeram é a que permanece, tá bom?
bom? Eu faço isso, uma pesquisa mais aprofundada, que na próxima aula de literatura nós fazemos uma roda de leitura e uma discussão entre, né, as características mais marcantes que vocês encontraram, tá bom? Vou ficar por aqui, bom final de semana para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, turma!